Olá pessoal, tudo bem? Pois é, hoje eu tô aqui junto com os bichos no meio da selva. Pois é. Me diz uma coisa, você já parou para pensar como os diferentes tipos de animais se alimentam? Não? Então embarca nessa viagem comigo para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Olá pessoal, tudo bom? Esse é o Ciência 23, eu sou o professor Wagner Silva. Aqui a gente fala de ciências e educação. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a alimentação dos animais. Você já parou para pensar como os animais se alimentam? Não? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que considerar é que os animais são muito diferentes. Nós temos diversos tipos de animais, desde animais pequenos, grandes, que vivem na água, que vivem na terra. Então, só por aí já tem uma grande diferença. E, obviamente, isso também é percebido na sua alimentação. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, os animais eles vão ser classificados de acordo com o tipo de alimentação, ou seja, de acordo com aquilo que eles comem. Então, nós podemos classificar os animais em herbívoros, que são aqueles animais que se alimentam de folhas, de flores, de frutos, né, de coisas que estão associadas às plantas de forma geral. Também temos animais carnívoros, que são aqueles que se alimentam de outros animais, né? Então uma dieta, uma alimentação rica em carne, né? E quando a gente fala de carne, está falando também, nesse caso, de animais que se alimentam de outros, como a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouquinho. E por fim a gente tem os onívoros, que é quando você tem um grupo de animais em que eles se alimentam das duas categorias anteriores, tanto de derivados das plantas, né, como folhas, flores, frutos, sementes, e também se alimentam de outros animais. Então são os onívoros, eles comem de tudo, né, nesse sentido. Então vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Então, herbívoros, né? Então nós temos animais que se alimentam basicamente de folhas. Então nós temos aqui, por exemplo, as girafas. Nesse mesmo quesito, a gente pode enquadrar também aqui os koalas, né? Que são os animaizinhos aí fofinhos, que muita gente gosta, né? Tem os ursinhos e tudo mais. Ursinhos de pelúcia. Dentro da categoria dos herbívoros, a gente encaixa também animais que se alimentam de folhas, como por exemplo algumas larvas de insetos, né, como por exemplo aí, lagartas de borboletas, de mariposas, que por sinal muitas vezes são pragas agrícolas, né, causando grandes danos às plantações. Temos aí animais como zebras, por exemplo, né, que são animais que se alimentam de grama, né, de folhas de forma geral também, e aí aqui a gente coloca outros animais aí semelhantes, cavalo, né, a gente pode falar do gado também. Ainda dentro dos herbívoros nós temos animais como os elefantes, que se alimentam de folhas e frutas, ou como os coelhos, que também aí, né, geralmente aí são considerados dentre os mais fofinhos, mas também são animais que às vezes até criado em casa, né, as pessoas dão muitas flores e frutas para eles. Uma outra categoria são os animais que se alimentam, são herbívoros, mas se alimentam basicamente de frutas. Então a gente pode considerar, por exemplo, algumas aves. Aqui o tucano ali se alimentando de um coco. Aqui a gente tem um animal bem interessante, né, que é um morcego se alimentando de uma fruta ali. E aí talvez você esteja pensando, mas morcegos não se alimentam de sangue? Pois é, mas aí é importante a gente ressaltar aqui que existem morcegos que se alimentam de frutas, né, que são os frugívoros, mas nós também temos sim morcegos que se alimentam de sangue, que são, né, hematófagos. Então nós temos aí essa pequena divisão dentro desse grupo aí de animais. Outra categoria dentro de herbívoros seriam aqueles animais que se alimentam de sementes. Então nós temos muitas aves que fazem esse tipo de alimentação. Aqui, por exemplo, a gente pode observar essa arara aqui se alimentando de uma semente. Não só as aves, a gente pode enquadrar aqui outros animais, como por exemplo um esquilo, também adaptado, né, à alimentação através de sementes. Podemos encaixar também dentro dos herbívoros outros tipos de animais, como por exemplo borboletas aqui que visitam flores para ingestão de néctar. Então também é uma alimentação derivada a partir de plantas, né, no caso aqui das flores. As abelhas também, que também bebem néctar quando adultas nas flores e coletam pólen para as larvas
né? Então também tem uma alimentação fortemente associada às flores. E aí a gente chega nos carnívoros. E aí a gente tem aqueles animais, né, que predam outros animais, que se alimentam de outros. E aí a gente já pode começar aqui com o tubarão, que aí como muita gente já sabe, né, é um grande predador aí dos mares e que se alimenta de outros peixes, por exemplo. Também vamos ter aí a categoria, nessa categoria, obviamente, os felinos, né, de forma geral, então leões, tigres, as onças, né, que são belíssimos, mas também são grandes predadores, né. Os ursos, como a gente pode ver aqui nessa foto aqui, inclusive ele se alimentando ali de um peixe. Vários outros animais, como por exemplo raposas e vários outros animais aí aparentados, né, dos canídeos. As serpentes, como nessa foto aqui, né, que está se alimentando ali de um roedor ali, possivelmente. E também aves. Então também temos aves que são grandes predadoras, né, que se alimentam de outros animais e também se encaixam aí dentro dos carnívoros. E por fim, temos os onívoros, que são aqueles grupos em que os animais se alimentam tanto de origem animal como vegetal. Então a gente tem aqui o avestruz, né, que é uma ave que se alimenta de diversos tipos de coisas, como por exemplo grama, sementes, insetos. Temos aqui um lobo-guará, por exemplo, né, que se alimenta de aves, de pequenos roedores, de insetos, mas também se alimenta de frutas. Temos aqui, vamos ter alguns primatas, como por exemplo o mico-leão, aqui que pode se alimentar de ovos de aves, né? Pode se alimentar de frutas, pode se alimentar também de insetos também. E para finalizar, a gente pode se encaixar aqui dentre os onívoros, né? Somos animais, né, racionais que, por natureza, temos uma alimentação baseada tanto em alimentos derivados de fontes animais como vegetais. Então, estamos aqui dentro dessa categoria. Então é isso. No vídeo de hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre os animais, como eles se alimentam, como eles estão classificados quanto à alimentação. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, faz um comentário, uma pergunta, vou ter o maior prazer em responder. E a gente se vê no próximo vídeo.